10 de setembro de 2013, São Paulo dá última cartada para acabar com a crise e escapar da zona do rebaixamento. Muricy Ramalho retorna ao São Paulo prometendo muito trabalho. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Corinthians, cheio de desfalques, o técnico Tite tem vários problemas para definir a equipe que vai jogar com o Botafogo no Maracanã. E ainda tem Valdívia, que foi liberado pela seleção chilena. Está relacionado, mas isso não significa que ele será titular esta noite contra o Asa. Equipe com a segunda defesa menos vazada do brasileiro, o Santos quer surpreender o Internacional daqui a pouco em Novo Hamburgo. Tem também o último treino da seleção brasileira antes do amistoso com Portugal nos Estados Unidos. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Olá, olá, muito boa noite. O São Paulo deu a última cartada para acabar com a longa crise e escapar da segunda divisão. Conforme contamos para você no Gazeta Esportiva de ontem, Muricy Ramalho vai comandar o tricolor na sequência do Brasileirão. Sem tempo para treinar e vítima de uma excursão para a Europa completamente fora de hora, Paulo Autuori deixa a equipe depois de conseguir apenas 3 vitórias em 17 jogos. Pois é, após 2 meses no comando do São Paulo, a casa caiu para o técnico Paulo Autuori. Apresentado no dia 11 de julho, o treinador ocupou a vaga de Ney Franco, demitido 6 dias antes. A missão de Autuori era de resgatar a confiança de uma equipe que sofria com a falta de padrão tático, além de recuperar o bom futebol de jogadores como Luiz Fabiano, Jadson e Paulo Henrique Ganso. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Foram 17 jogos no comando, com 10 derrotas, 4 empates e apenas 3 vitórias, um aproveitamento de 25%. Autuori passou muito, mas muito longe de ser aquele técnico da primeira passagem pelo São Paulo, quando a equipe conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2005. Depois do título no Japão, o treinador decidiu sair do clube. E coincidência ou não, quem o substituiu na época foi Muricy Ramalho, que conseguiu fazer um trabalho espetacular, conquistando o tri consecutivo dos brasileiros de 2006, 2007 e 2008. Mas em 2009 o casamento terminou e Muritri, como passou a ser chamado pelos são paulinos, foi dispensado. Desde então, Muricy e o São Paulo ficaram apenas no flerte um com o outro, porém, nada de reconciliação. Nesse período, o técnico teve passagens pelo Palmeiras, sem muito sucesso, assumiu o Fluminense e recusou um convite da CBF para ser o comandante da seleção brasileira, alegando que tinha que respeitar o contrato assinado com o time carioca. E deu certo, viu? Flu, campeão brasileiro em 2010. Seguiu para o Santos em 2011, onde conquistou a tão sonhada Libertadores, os paulistas deste mesmo ano e de 2012, além da Recopa Sul-Americana, também no ano passado. Em maio deste ano, a equipe da Baixada cedeu à pressão da diretoria e demitiu o treinador. Agora, 4 anos depois, ele está de volta ao São Paulo. Desde quando saiu, foram 7 técnicos que passaram por lá. E há 6 meses de uma eleição que pode mudar o rumo do clube, a atual diretoria traz o técnico preferido dos torcedores. Se ele vai conseguir os feitos da primeira passagem, ninguém sabe, mas a certeza é de que trabalho não vai faltar. E vamos dar uma olhada agora, então, como foi a entrevista coletiva que marcou o retorno do Muricy Ramalho ao São Paulo. Sala de imprensa lotada. Ansiedade no retorno de Muricy Ramalho ao clube. E o diretor João Paulo de Jesus Lopes quebra o gelo e faz uma brincadeira entre elogios ao novo técnico. Nós estamos muito satisfeitos, muito alegres. Temos certeza que você está menos ranzinza do que antigamente. Tá certo? Com certeza. Está mais sorridente e nós faremos de tudo aqui para manter esse sorriso permanentemente. Muricy e o São Paulo não acertaram um tempo fixo de contrato, muito menos uma multa rescisória. O treinador garante que não ficou chateado quando o tricolor anunciou Paulo Autuori como novo técnico há cerca de 2 meses. Não tem mágoa, né? Então não tem essa, porque na época eu não fui escolhido e ia ficar
ia ficar dodó, ia ficar triste, e de repente agora é a minha vez de falar não. Isso para mim não existe. Isso não existe. Naquele momento, né, se houve a conversa, se houve o bom senso que era o Paulo, né, e um grande treinador, campeão do mundo, campeão da Libertadores, que é mais currículo que esse, né? Então não fiquei aborrecido de jeito nenhum. Com 364 jogos no clube e 197 vitórias, Muricy falou por cerca de 40 minutos. A seguir, os principais trechos da entrevista coletiva. Solução para a crise. Eu acho que é menos discurso e realmente muito trabalho para... que a única coisa que melhora a situação não é aqui na conversa, no discurso, que aqui é fácil, no microfone é fácil, mas é o resultado. Não tem outra saída, é buscar o resultado e aí fala como? É a maneira de trabalhar, fazer o jogador entender isso, que não existe ninguém mais importante que o clube aqui, isso é importante demais, a gente tem que passar esse discurso aos jogadores, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, porque hoje o clube passa nessa situação que nunca passou e a gente tem que tirar de qualquer maneira. Uma conversa, tudo bem, mas é uma conversa com uma certa cobrança, porque a gente não está nesse momento de só de estar conversando, só de estar fazendo reunião e dizer que está tudo bem, que não é uma maravilha. Aqui não está tudo bem, não, cara. A gente precisa ganhar jogo, meu. E às vezes o jogo você tem que cobrar um pouco mais, e cada um tem que dar um pouco mais. A saída do clube em 2009. Em relação ao momento que eu saí de São Paulo, acho que também era a hora também. Tanto é que, quando eu fui chamado no Morumbi para esse jornal, ele não me disse que estou te chamando aqui para dispensar você. Ele simplesmente perguntou, e aí, como é que te faz? Eu falei, como é que te faz? Está na hora de eu sair. Já deu tempo, eu saí, deu 3 anos e meio aqui, né? Então não fui chamado para ser mandado embora. Fui chamado para uma conversa e uma pergunta me foi feita e eu estava de acordo da saída minha, porque já estava na hora. É assim, futebol é assim. Futebol, isso é mais na nossa cultura, né? Não obtém o resultado, não tem como, né? Tem que trocar o técnico. Rogério Ceni. Conheço muito bem, sei a personalidade dele. Ele é um jogador que é muito profissional no que faz, né? É um jogador que não é ídolo por acaso, ele construiu isso, né? E agora, essa coisa eu acho que é um exagero, essa coisa que ele tem muita influência aqui no São Paulo. Isso é um exagero, né? Ele tem a influência boa perante os jogadores, ou seja, o jogador que chega no São Paulo sempre vai olhar ele para ver como é que ele se porta. Então, o jogador que chega primeiro, treina muito, nunca chia de concentração, um cara que está sempre ocupado com o clube. Eu estou vendo o São Paulo jogar, vi esse fim de semana, né? Estou vendo ele batendo os pênaltis, perdendo. Agora eu preciso conversar com o jogador, preciso ver como é que ele está nos treinamentos, como é que ele se sente, né? Agora, ele é um cara que põe a cara também, cara. Ele é um cara que põe a cara, é um cara que não se esconde, né? Cara que no futebol, né? E tem uma coisa, a gente está vendo só o Rogério Ceni, só fala do Rogério Ceni em bater pênalti e falta. Mas o que ele está agarrando ninguém fala, que é o que ele tem que fazer. E está fazendo muito bem. Paulo Henrique Ganso. É um jogador que é especialista nisso. É um jogador que, para organizar um time, faz como ninguém. Claro que algumas coisas ele tem que entender e tem que melhorar, porque isso, não estou falando aqui do São Paulo, falava isso para ele no Santos, que é um jogador que o número 10 hoje tem que entrar na área, porque você não consegue furar um bloqueio se você não vir por trás. Então é difícil ele entender isso, porque ele acha que dar um passe é melhor que um gol. Na verdade é essa, porque eu conheço ele muito bem, mas com certeza é um jogador que é importante demais, um jogador que não pode não ter esquecido de jogar futebol, né? Então é um jogador importante e a gente vai utilizar muito esse jogador. O amor ao clube. Claro que a gente gosta do clube, né? Mas só o amor pelo clube não adianta. Você tem que trabalhar, cara. Você tem que fazer os caras dar resultado, né? E qual que é o trabalho do técnico? É treinar o time, escalar o time, né? Achar o que é melhor para o time, né? E, claro, existe a coisa do amor, porque eu nasci aqui, pô. É minha casa. Hoje eu encontrei pessoas aí que estão aqui mais de 20 anos, cara. Faz parte do clube, eu também fiz parte disso. A gente sente alguma coisa a mais, meu. A gente não é só profissional. Tanto é que os meus contratos hoje, aquela vez durou acho que 1 minuto no primeiro contrato, nós São Paulo, e esse deve ter durado uns 30 segundos. O reencontro com a torcida. Vai ser uma emoção monstra, né? Imagina. Vai estar minha sogra lá, que vai voltar aos estádios.
não perdia nenhum jogo, né? E com certeza vai estar meus filhos, e é isso, vai estar a minha família, que é o torcedor de São Paulo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Finalmente, Muricy Ramalho volta ao São Paulo. Já houve um namoro antes. Curiosa até essa volta do São Paulo, porque desde que ele saiu, o São Paulo não conseguiu se firmar, não conquistou os títulos que se imaginava que pudesse conquistar. Sob o comando do Muricy Ramalho, foram 3 campeonatos brasileiros na sequência. E aí depois, por conta de uma eliminação da Libertadores América, o Muricy foi demitido. É um nome que agrada ao torcedor, até por esse currículo que eu acabei de dizer que o Muricy tem. A diretoria, de certa forma, teve que aceitar o Muricy, que era o grande nome que estava no mercado, era um nome de consenso, ou seja, em nenhum momento vai faltar apoio ao Muricy Ramalho. E o que São Paulo precisa agora realmente é de apoio. Então isso gera uma certa paz nesse ambiente conturbado do tricolor. Só uma coisa que me chamou a atenção, eu gosto muito do trabalho do Muricy Ramalho, não foi campeão nos últimos tempos por acaso, mas a gente sempre discute essa questão da falta de estabilidade para o treinador, que não há uma aposta na filosofia, não há uma aposta no planejamento e que o treinador acaba sempre sendo vítima dos maus resultados. Isso é ruim visto até pela classe. A gente viu a Associação dos Treinadores recentemente discutindo justamente isso, a falta de respaldo para um treinador exercer o seu trabalho. E aí eu fico surpreso quando eu vejo o Muricy Ramalho na apresentação como novo técnico de São Paulo. Tudo bem que é um clima de volta, um clima de reconciliação, aceitando isso, dizendo, é a cultura do futebol brasileiro e quando os resultados não acontecem, o técnico tem que ser demitido mesmo. Ele falou isso, eu entendi dessa forma e confesso que fico estarrecido. Tem que mudar essa cultura do futebol brasileiro. Você contrata um nome, um profissional, porque você acredita naquele trabalho e faz esse trabalho em médio e longo prazo, independentemente dos resultados. É a longevidade que garante o sucesso de um treinador no clube. Os exemplos, temos aí o próprio Tele Santana no São Paulo, Muricy Ramalho no próprio São Paulo, o Tite no Corinthians. Wagner Mancini foi campeão da Copa do Brasil no Paulista, fruto dessa longevidade. Quer dizer, então, quando você vê todos os treinadores engajados nessa discussão de que precisa ter respaldo, de que precisa ser levado a sério o trabalho, aí você vê um técnico como o Muricy, top, dizendo que isso faz parte da cultura brasileira e tem que ser assim. Me chateia ver uma declaração dessa forma, porque você vê que a possibilidade do futebol mudar é mínima, Chico, pelo menos aqui no Brasil. Bom, Carlos Celso, boa tarde, Anitta também, boa noite, sei lá, estamos virando 6 horas, boa noite, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Quem aí já foi casado, separou e voltou com a ex-mulher? Aí, de vocês que estão sentados assistindo a televisão. E eu já fiz essa bobagem, tentei fazer, né? Evidentemente que não deu certo. Porque é o seguinte, meu filho, o vaso quando quebra, quebra e pronto. Por mais que você queira, né, principalmente mulher, muito ressentida, você está lá numa boa, de repente ela lembra de coisa de 20 anos atrás, que quando você tinha 18, ela tinha 16. Que você bateu no irmão dela numa festa que não sei o que, sabe esse tipo de coisa que não tem nada a ver. É como eu estou vendo essa volta do município para São Paulo. Por quê? A Anitta falou em casamento. O Celso falou em família. Ele acabou virando dizendo que a sogra vai voltar. Quer dizer, é isso mesmo. Técnico de futebol e clube de futebol, time de futebol, se casam. E eles já foram casados. E vou dizer uma coisa para você. A diretoria que está lá, que hoje o recebeu com toda a educação possível, foi a mesma que lhe deu um pé na bunda há 6 anos atrás. Então vamos parar de palhaçada, gente. Tá aí, ó. Esses caras mandaram ele embora. Não queriam o Muricy lá, que era tricampeão brasileiro. Então, quer dizer, o Muricy Ramalho voltou porque tá dando uma de mulher, de malandro, porque sabe o que vai encontrar. Ele sabe o que vai encontrar. Vai ter dificuldade, sim. Os mesmos caras que boicotaram o Muricy Ramalho, que faziam fusquinha para ele sair, que começaram a bombardear o cara por baixo, principalmente o senhor que apareceu aí,
o nosso querido presidente Juvenal Juvencio, esses derrubaram o Muricy. E esses foram buscar o Muricy. E o Muricy voltou. É diferente do Tite. Os caras falavam assim, mas o Tite aconteceu... Não, senhor. O Tite foi mandado embora do Corinthians pelo Kia Jorabichian, que era o presidente da MSI. E o Dualib concordou. Ele voltou para o Corinthians porque o André Sanches foi buscar. Era outra coisa, o André Sanches tinha feito parte da diretoria do Dualib. Mas agora o André Sanches era presidente. Ele é a autoridade máxima no Corinthians. E aí o Tite ganhou o que ganhou e é campeão do jeito que foi campeão, aí que está todo mundo vendo. Então o senhor Muricy Ramalho, na minha opinião, fez uma grandíssima besteira. É voltar com a ex-mulher. E não vai dar certo, bicho. Não vai dar certo. Vai acontecer as mesmas coisas que aconteceram há 6 anos atrás, quando deixou o clube. 6 anos atrás, sei lá quanto, 5 anos. Por quê? Agora, ele volta campeão brasileiro, ele foi pelo São Paulo, volta campeão da Libertadores pelo Santos. Quer dizer, mas os caras são os mesmos, gente. Os mesmos. A comida é a mesma. Que ele quase morreu envenenado. E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Muricy Ramalho vai salvar o São Paulo? Sim ou não? Acesse, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Repito, tem boa chance. O São Paulo não tem um time pior do que outros que também estão ameaçados acima da zona do rebaixamento. Me refiro ao Criciúma, ao Vasco da Gama, que está um pouco mais longe agora, ao Flamengo, até ao próprio Fluminense. O São Paulo tem condições de escapar. A questão precisa romper com essa pressão, com essa ansiedade que tem tomado conta da equipe. Quem sabe agora com um novo técnico, uma nova mentalidade, essa equipe se motive. Mas eu sempre achei que o problema do São Paulo nem era técnico. São outras questões. Mas o Muricy é competente e pode fazê-lo. Olha, eu estou torcendo para que dê certo. Sincero, honestamente. Agora, a minha razão diz o seguinte, que não vai dar certo. Por todos os motivos que eu falei antes. É um casamento que já aconteceu, Muricy São Paulo, o vaso quebrou. E agora vão tentar consertar o vaso. Não vai dar certo, vai quebrar de novo. Mas em todos os casos, paciência. Seleção brasileira, depois de atropelar a Austrália, o Brasil tem hoje um desafio maior. Enfrenta o time de Portugal em amistoso internacional em Boston, nos Estados Unidos. Os adversários não terão o astro Cristiano Ronaldo. Já o time canarinho tem Júlio César, único jogador já confirmado por Felipão para o Mundial do ano que vem. Na segunda geração da família Scolari, uma coisa é certa: o bom filho, a casa torna. Afastado depois do fracasso brasileiro da Copa de 2010, Júlio César ganhou uma nova chance no gol canarinho assim que Felipão reassumiu a seleção. Mas a felicidade do goleiro só poderia ser completa com uma certeza. E ela veio ontem. Ele vai para a Copa. Quer dizer que daí, pronto, já para todo mundo com essa frescura. Tem lugar. Entre os 3 ele tem. Primeiro, gosto, admiro, é muito bom, mas é muito bom mesmo. Ele não está jogando por uma outra situação lá no clube e que muitas vezes envolve questões financeiras e a gente não tem que se meter nesse assunto. E realmente eu me sinto muito lisonjeado, porque você poder jogar pela seleção brasileira, passando um momento como eu passei, de um processo de indefinição, digamos assim, e o treinador te escalar para jogar, isso só aumenta a minha responsabilidade para retribuir aquela confiança que está sendo depositada em cima de mim. Contra Portugal, o primeiro convocado para a Copa não esconde que terá a vida um pouco mais fácil com a ausência de Cristiano Ronaldo. Facilitar, eu acho que facilita um pouco, né? É um jogador realmente que vem se destacando aí nesses últimos anos. Para o jogo em si, a ausência dele, acho que para o torcedor, acho que é um pouco triste. É um jogador hoje que enche estádio. Para o jogo desta noite, tudo indica que Felipão poderá contar com a volta de Oscar. Agora vamos ver a reação do Oscar pelo treinamento. Vamos examinar, o doutor vai examinar o tornozelo e aí depois a gente vai ter uma ideia. Mas isso não significa que Ramírez, substituto do meia na goleada contra a Austrália, ficará no banco. Durante os treinamentos, o técnico sinalizou que os companheiros de Chelsea estarão entre os titulares. Ramírez como principal armador e Oscar no lugar de Bernard, aberto pela direita. Acho que dentro do grupo tem que haver essa
essa disputa, até porque o treinador, acho que isso é bom, é bacana ter jogadores dentro de campo mostrando que quer jogar independente da posição. Bom, meus amigos, entre Brasil e Portugal, deve dar Brasil, porque Portugal também não é lá grande coisa. Ainda mais se tem o Cristiano Ronaldo, que é o principal jogador de Portugal, e se não for o principal jogador da Europa, né? Um dos principais. Mas eu queria chamar a atenção a uma coisa só, Celso. Pode falar o que quiser do Felipão, você pode não gostar do Felipão, você achar que ele é antipático, que ele é linha dura, que ele é general, que ele é sargentão, que ele é tudo. Agora, uma coisa ele tem, é opinião. Pronto. Ele chegou hoje e falou assim, olha, não me interessa se o Júlio César vai estar jogando ou vai estar parado. É o melhor goleiro do mundo hoje, na minha opinião, e vai jogar na minha seleção. Pronto. Convocou o cara e colocou o cara no gol. Eu gosto do Felipão por causa disso. Eu não concordo com o Felipão. Eu não seria meu goleiro. Mas eu respeito a opinião do Felipão. Porque o Felipão, ele bate em cima da mesa e fala, vai ser assim como eu quero e tá acabado. Porque a pior coisa que tem é quando você pega um técnico que é vacilão. O técnico não sabe o que quer. Ah, não sei ainda, vou dar chance para mais um, vou dar chance para mais outro. Não, é o Júlio César, meu treinador, o meu goleiro. Como ele falou do Marcos, na Copa de 2002. O Marcos é meu goleiro. Ah, mas o Dida tá melhor, mas o Rogério Ceni... Mas não importa, eu sou o treinador que vai jogar o Marcos. E nós somos pentacampeão na Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Então é isso que eu gosto do Felipão. O Felipão tem opinião. Isso passa segurança. Isso passa segurança para o time de futebol. É preciso que o cara tenha isso em mente. Então, o Júlio César, que já ia jogar... De qualquer jeito, agora ele vai ter a obrigação de jogar bem, e muito bem, para justificar a confiança do Felipão. Eu acho justo essa confiança no Júlio César, Chico. Quando ele foi para a Copa do Mundo de 2010, ele era indubitavelmente o melhor do mundo. A gente estava acompanhando o Campeonato Europeu, ele estava jogando muito, não tinha nenhum outro goleiro jogando tanto quanto ele no mundo. Claro que aí veio a Copa do Mundo, veio aquela falha contra a Holanda, mas até aí o Oliver Kahn também, que era fantástico na Alemanha, falhou numa final de Copa do Mundo. Quer dizer, o goleiro está vulnerável, suscetível, uma falha pode comprometer uma classificação, mas isso não tira o mérito de tudo que ele já fez. Ficou um tempo afastado da seleção, em nome da renovação e tal, mas sinceramente, qual é o grande goleiro brasileiro hoje? Jogando bem de maneira indiscutível? Não tem. O meu titular para a Copa seria o Cássio. Então, mas o Cássio, esse ano, o Cássio, que eu também gosto muito do trabalho dele, esse ano não lembra aquele Cássio do ano passado. Não importa, não importa. Mas o Diego Cavalieri do Fluminense também não lembra aquele goleiro que foi o ano passado. Você fecha o grupo em 45 dias, 50 dias, e você bota em campo quem você quiser, que vai estar todo mundo em forma. Então, para mim, o goleiro seria o Cássio. Não tem nem o que pensar. Agora, o Felipão não gosta do Corinthians, o Felipão não gosta dos jogadores do Corinthians, essa é a grande verdade. O Corinthians foi o único time. Não, o Corinthians foi o único time. Levou o Ralf, levou o Pato agora. Se não gostasse, não levava. Se não levasse o Paulinho, ele era burro. Porque, pelo amor de Deus, porque o Paulinho é um baita de um jogador, está arrebentando no futebol inglês. Então, quer dizer que é diferente. Ele não gosta do Corinthians, o Felipão. Então, não vai levar o Cássio. Agora, o Cássio, se não me engano, nasceu lá no Internacional ou no Grêmio, né? É mais uma bobagem que ele está fazendo. Agora, ele devia ter levado o Cássio. Pelo menos o Cássio. Agora, é lógico, quem perdeu... Qual o único time fora Internacional que ganhou do Grêmio lá dentro um título da Copa do Brasil? Foi o Corinthians, com o gol do Marcelinho Carioca. Essa que é a verdade. Você acha que o Felipão esqueceu isso? Não esqueceu. Eu não estou dizendo, eu não tenho nada contra o Felipão. Eu gosto dele porque ele tem atitude, ele é positivo, ele é firme, ele passa confiança com essa teimosia dele. Mas que o Cássio é muito melhor que esse cara, que esse Júlio César, mas nem pensar. Júlio César já era há muito tempo. Há muito tempo. Me lembraram aqui no estúdio também do Vitor, que fez uma bela campanha com o Atlético, mas enfim, ainda acho que com o Júlio César a seleção está bem servida. Fórmula 1 agora. Felipe Massa não correrá pela Ferrari em 2014. O próprio piloto confirmou a notícia em uma rede social. Junto com uma foto comemorando com a equipe, Massa escreveu o seguinte, abre aspas, a partir de 2014 não pilotarei mais pela Ferrari. Não vou mais correr pela Ferrari a partir de 2014. Gostaria de agradecer pela amizade, vitórias e um lindo momento com a Ferrari.
a ajuda da minha esposa, da minha família e de todos os meus fãs. Toda a ajuda dos meus patrocinadores. Vou com tudo para as últimas 7 corridas como piloto da Ferrari. A partir de agora, quero achar uma equipe que me dê um carro competitivo para conseguir mais vitórias e vencer um campeonato, que é o meu sonho. Massa estava na Ferrari desde 2006 e disputou pela equipe 132 GPs com 11 vitórias, 15 poles e 36 pódios. Em 2008, foi vice-campeão mundial de pilotos. Cogita-se que ele poderia ir para Lotus ou Sauber. Aí eu pergunto para você o seguinte, Celso, ontem você cantou essa bola, né? Resolveriam a Lotus e a Sauber esse pedido aí do Massa de ter um carro mais competitivo para conseguir mais vitórias? Também não tem muitas opções. Aliás, o que resta é a Lotus partindo do pressuposto que o Raikkonen vai fechar com a Ferrari. Tudo foi acertado no final de semana. Já foi divulgado, uma revista alemã estava lá bancando o Raikkonen na Ferrari. A Ferrari oficialmente não admitia isso oficialmente porque queria conversar com o Massa. A reunião, inclusive, é amanhã. Mas como todo mundo, essa notícia já está veiculando o mundo, o próprio Massa, para não se fazer passar de marido traído, já veio a público dizendo que vai sair, aí acaba com a especulação e tudo mais. 2 pontos da saída do Massa na Ferrari. O Massa realmente estava devendo. Há muito tempo ele não consegue correr aquilo que se espera dele. Pode ser falta de sorte, enfim, mas ele não estava conseguindo apresentar resultado. E, curiosamente, desde que ele sofreu aquele acidente, quando escapou aquele parafuso do carro do Rubinho, atingiu o Massa demorou um pouquinho para ganhar confiança. O ano passado terminou bem a temporada e agora ele tem mais 7 corridas para recuperar a dignidade. E o que eu me refiro à dignidade é parar de fazer jogo de equipe, entendeu? Um dos problemas do Massa foi ter sido tão passivo diante da prioridade da equipe para o Fernando Alonso. Então ele tem 7 corridas para mostrar que ele é rápido e assinar com uma escuderia que realmente possa ser competitiva. Talvez a Lotus seja o melhor caminho. Eu vou usar uma coisa para você, meu caro Celso e Anitta, e telespectadores. Não acredito que o Massa vai fazer sucesso em outra equipe, não. O Massa, ele sofreu aquele acidente de carro e a partir dali para cá, ele acabou com o piloto. Isso é um problema dele, pessoal. Psicologicamente ele está tão abalado, que parece que ele corre com o breque de mão puxado. Você já andou com o carro com o breque de mão puxado? É um horror isso aí, né? Eu bombei no exame do DSV, quando eu era garoto, que eu dei uma volta com o breque de mão puxado. Manobrei, fiz tudo certinho. Falei, pronto, agora passei, a moça não. Falei, por quê? Você esqueceu de baixar o breque. Era Fusca ainda o carro, né? Aí eu tive que fazer de novo e tirei minha carta. Agora, ele dá a impressão que corre com o breque de mão puxado. Ele tem medo de correr, ele tem medo de se arrojar, ele tem medo de fazer ultrapassagem. Então, com esse medo, meu filho, vai fazer outra coisa. Se eu fosse você, ia correr essa Fórmula Indy, que é oval, é mais segura, complicado. É muito rapidinho, só para fazer justiça. A última corrida ele não foi tão mal, não. Ele conseguiu ir para segundo, cedeu a posição dele para o Alonso e perdeu a posição no pit stop. Quer dizer, então, até que ele não foi mal na última corrida, não. Que a Ferrari fez questão de ir devagar, quase parando, para o outro poder disparar na frente, né? Então manda esses italianos tomar banho que eles ganham mais, ô Massa. E vai para onde você quiser, agora desiste. Você já era. E no último final de semana, Tóquio foi eleita como sede dos Jogos Olímpicos de 2020. Hoje foi a vez de eleger o novo presidente do Comitê Olímpico Internacional. O alemão Thomas Bach é o novo presidente do Comitê Olímpico Internacional. A eleição contou com 2 rodadas de votação. Na primeira, houve empate entre o taiwanês Shin Ku-woo e o singapurense Semian Yi. Do desempate, Wu acabou sendo desclassificado. Já na segunda etapa, Bach desbancou o porto-riquenho Richard Carrion por uma diferença de 20 votos, tornando-se o 9º presidente da história do COI. O alemão substitui o belga Jacques Rouge, que ocupou o cargo por 12 anos. Thomas Bach. I want to be a president for all of you.
Eu quero ser um presidente para todos. Isso significa que eu darei o meu melhor para equilibrar os diferentes interesses de todos os envolvidos no movimento olímpico. Por isso, quero ouvir e dialogar com todos. Vocês devem saber que minha porta, meus ouvidos e meu coração sempre estarão abertos a vocês. That my door, my ears and my heart are always open for you. Além de advogado, Thomas Bach foi medalha de ouro em esgrima na Olimpíada de 1976. O alemão deixa o cargo de vice-presidente do COI e é o primeiro campeão olímpico a assumir o comando da entidade. Bom, COI me lembra os Jogos Olímpicos, atraso em obra e tudo mais, e me lembra também Copa do Mundo. E mais 2 seleções estão classificadas para o Mundial do Brasil em 2014. Holanda e Itália. A Itália que venceu a República Tcheca hoje de virada e a Holanda que venceu Andorra fora de casa por 2-0. Desta forma, temos aí classificados já para o Mundial do Brasil. A própria seleção, como anfitriã, Japão, Coreia do Sul, Irã, Austrália, Itália e Holanda. Só lembrando uma coisinha, viu, Anitta? Rapidinho. Pela primeira vez na história, né, um ex-medalhista é presidente do COI. Isso é um progresso. É um progresso na minha cabeça, porque é o que tem que ser. Né? Sei lá, no Ministério da Educação, que seja um professor, no Ministério da Saúde, que seja um médico, no Ministério das Comunicações, que seja um jornalista, ou um ex-jornalista, né? No mínimo, me parece que é assim que tem que funcionar. Agora, só quero lembrar o seguinte, não quero estragar nada, mas o Zico foi o ministro dos esportes na época do Collor, né? Ou eu estou enganado? Não estou, não. Não estou enganado, não. Ele foi, né? E não deu certo. Então, quer dizer que nem sempre assim, não é todo mundo que tem aquele tino administrativo. Mas como esse cara é advogado e alemão, pode ser que dê certo. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Celso Cardoso. @Celso Cardoso. Pelo do Chico Lang. @Chico Lang Real. E aí você também pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. E também estamos no Facebook, facebook.com/G Esportiva Net. E a Laranja Mecânica da TV Gazeta venceu mais uma na Copa Nike ACESP. Ontem, contra o time da Rádio Transamérica, a nossa equipe venceu por 4-2 e se classificou para o mata-mata com 100% de aproveitamento na fase de grupos. A equipe do site gazetesportiva.net também passou de fase depois de vencer os 3 primeiros jogos. Então, parabéns aos 2 times da casa. Que orgulho, Isso, Deus. Apesar de todos os problemas, né? Que problemas? Desfalques, expulsão do zagueiro Osmar Garrafa. Por que ele foi expulso? Pois é, você desentendeu aí com o Ronaldo Giovanelli? Pois é. Ah, é verdade? Coisas do futebol. Mas quem levou a pior aí nessa brincadeira? Não sei, eu não estava lá, mas fiquei sabendo que os 2 foram expulsos. Os 2 foram Todo mundo se deu mal. Os 2 se deu mal, não é? Isso. Os 2 foram para o chuveiro, juntinhos. Não, porque eu fiquei sabendo que o Garrafa teve que injetar um dos dedos da mão. Eu não entendi por que aconteceu isso. Mas, enfim, tudo bem. O que importa é que a gente ganhou, Chico. Gostaria também de deixar um abraço para Mogi Mirim, especialmente para o Ricardo Bertanha, que trabalha lá no Mogi, e também para a Érica Senaglia. Abraços para vocês de Mogi Mirim. Abraço para você também, Celso. Muito obrigado. Série B, 2 partidas aconteceram na noite desta segunda-feira. Em Minas Gerais, Boa Esporte e Bragantino não saíram do 0-0. Já o América Mineiro surpreendeu o Figueirense fora de casa. Em Floripa, o Figueirense saiu na frente do América Mineiro com esse gol de cabeça de Maílson aos 18 minutos do primeiro tempo. Mas o Coelho deixou tudo igual aos 25 com o Alessandro também de cabeça, 1-1. E a virada do time de Minas veio com outro gol de cabeça, agora de Vitor Hugo. E ficou nisso, 2-1 América. E mais 5 jogos acontecem nesta terça-feira pela Série B. Dá uma olhada. Daqui a pouco, às 7 da noite, o Paysandu tem encontro com o Ceará. Às 7h30, o ABC de Natal faz o duelo diante do Sport Recife. O Joinville mede forças com o Atlético Goianiense.
O Icasa tem pela frente o América de Natal. E fechando a rodada, o Palmeiras pega o Asa de Arapiraca. E o adversário dessa noite não é um rival tradicional, mas está ligado à história do Palmeiras. O Asa de Arapiraca é o responsável por um dos maiores vexames da história do Verdão. Mas dessa vez, os jogadores garantem que a história é bem diferente. 11 anos atrás, o palmeirense não gosta nem de lembrar uma eliminação da Copa do Brasil por um adversário até então desconhecido, o Asa de Arapiraca. Uma história que já ficou perdida no passado. Agora é uma história totalmente diferente, uma história completamente diferente. Nosso grupo está focado em buscar a vitória, está todo mundo trabalhando para isso. Nós teremos aí mais um treinamento e está todo mundo preparado, com foco total para que possa buscar uma vitória, sabendo que será um adversário muito difícil de se jogar dentro da nossa casa. Realmente não dá mais para comparar com a realidade. Agora na liderança da Série B e caminhando a passos largos rumo à Série A, não é momento de administrar a vantagem para o segundo colocado. Eu acho que é o momento de colocar o pé firme mesmo até o final, até porque nós iniciamos aí a segunda volta. Então eu acho que tem que ir forte até o final. Um pouco mais atrás nós vínhamos falando que ter uma gordurinha seria importante para a Copa do Brasil. Só que a Copa do Brasil é passado. Então eu acho que é o momento de colocar o pé legal mesmo ali no acelerador e buscar o máximo de pontos possível ali para que nosso objetivo possa vir antes do que todo mundo espera. Uma das principais armas de Gilson Kleina para o jogo de logo mais no Pacaembu se chama Allan Kardec. O cara tá impossível. No final de semana foram 2 gols. Já são 8 em 11 jogos na segundona. O maior artilheiro do time nesse torneio. Eu acho que tem sempre que estar fazendo gols ali, né? Ajudando a equipe, porque o diferencial do futebol são os gols, sem dúvida. Então, o que todo mundo puder fazer aí pelo Palmeiras, eu acho que sempre será muito válido. Eguren e Henrique estão com as respectivas seleções e ficam de fora, assim como Mendieta, que está suspenso e também desfalca a equipe alviverde nesta noite contra o Asa de Arapiraca. Ainda tem a presença de Valdívia, que foi liberado pela seleção chilena em comum acordo com a diretoria. Está relacionado, mas isso não significa que ele será titular. É um jogador diferenciado, né? Sem dúvida, que é um jogador de muita qualidade e as partidas que ele pôde jogar aí, ele fez a diferença para nós ali, seja com gols, com passe. Um jogador inteligentíssimo, então o grupo só ganha com seu retorno. Aí o Palmeiras, Chico, finalmente o clube está em paz. O presidente Paulo Nobre colocou a cabeça no lugar, o time também tem obtido os resultados. Eu acho que para o palmeirense, ele fica tentando acelerar o tempo para que chegue logo o final do ano, o Palmeiras garanta a volta ao acesso, não existe a menor dúvida quanto à classificação do Palmeiras, e com título, muito provavelmente, não vejo nenhum clube da Série B capaz de tirar esse título do Palmeiras, nem mesmo a Chapecoense, que é um time muito bem montadinho. Então, o Palmeiras não é um título do qual alguém possa se orgulhar, mas o importante mesmo é fazer uma base forte para o ano que vem. E se você observar, o Palmeiras tem bons jogadores que podem brilhar também na elite. Mendieta, o próprio Valdívia, quer dizer, o Eguren, então, enfim, o Allan Kardec, que entrou muito bem no time, marcando gols importantes. Então, a partir dessa base, aí você faz umas contratações pontuais, umas peças realmente para a primeira divisão, e aí você pode até voltar a sonhar com o título. Foi assim com o Corinthians, foi assim com o Vasco e deve ser com o Palmeiras também. O ano que vem terá todas as razões do mundo para você ter motivação. Uma que é a volta à elite, estádio novo, uma gestão que, apesar de um escorregão aqui, outro ali, é uma gestão séria. Tem o Bruno Nobre, que é um homem muito competente, tem o Paulo Nobre, que está aprendendo também com o futebol. Eu vejo um futuro promissor para o Palmeiras, Chico. Eu também. É só o presidente Paulo Nobre não ter outro petit público, né? Petit se tem a 4 paredes. Não, acho que já caiu o professor Cláudio Lembo, que vai participar sabe muito melhor do que eu que petit se tem a 4 paredes. Em público não pode ter petit. O cara tem que manter uma certa... Presidente de clube, né? Presidente de Assembleia, presidente de CPI, presidente da República, governador do Estado, não pode ter petit. O último que teve petit foi o Kassab, né? Que saiu para bater num cara uma vez. E aquilo foi ridículo, né? Um cara xingou ele em público e ele saiu para trás do cara para bater no cara. Quer dizer, não pode ter isso aí. O dirigente tem que ter a cabeça no lugar. É só o Paulo Nobre ir devagar que o Palmeiras está bem.
Muito bem, e se após a saída de Neymar havia quem apostasse que o Santos ia brigar contra o rebaixamento, a realidade agora é outra. O Peixe tem uma maratona de jogos pela frente e pode colar no G4. O primeiro desafio é o Internacional. Com 2 jogos a menos do que a maioria dos concorrentes, o Santos, hoje 9º colocado na tabela, pode colar no G4 caso conquiste esses 6 pontinhos que estão sobrando. Realidade de um time em construção ou uma grata surpresa? Não, é isso mesmo. A gente está aí, a gente quer usar esses 2 jogos como uma gordura para queimar, para aproveitar para subir. A gente não pensa mais lá embaixo ou se manter no meio da tabela. Acho que a equipe tem um grupo forte, tem um elenco forte e está mostrando isso durante os jogos. A gente com 2 a menos estamos em 9º lugar, acho que se eu não me engano, né? 9º ou 8º. Então acho que isso aí mostra a força do grupo. O jogo dessa noite no Sul é um daqueles confrontos diretos que valem os tais 6 pontos, sabe? O Internacional tem 5 na frente do Santos, porém 1 jogo a mais. E vem que vem. É um jogo complicado, né? Jogar contra o Inter é uma grande equipe, ainda mais lá, dentro da casa deles. Eles vêm de 2 vitórias, ganharam do Corinthians lá dentro, depois ganharam da Ponte agora, de virada. É um time que vem embalado, mas nossa equipe tá bem postada, tá bem organizada. Acho que tá difícil de fazer gol na gente. Explicando, o Peixe tem a 2ª defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Sofreu 14 gols em 17 partidas. A nossa equipe é uma equipe equilibrada, né? A gente tem se posicionado bem defensivamente, os atacantes, os meias, todo mundo tem marcado. Mas se quiser entrar no vácuo do pelotão de elite, não basta só se defender bem. É preciso ter poder de fogo, coisa que o Santos não vem demonstrando no Brasileirão. É o 8º pior ataque, com 20 gols marcados. Às vezes a bola não entra, mas a qualquer momento as coisas vão começar a dar certo pra gente também. Nossa equipe vai pra lá não para conseguir um empate, a gente vai lá para vencer. Mas, claro, não abrindo mão também do empate, mas a equipe vai lá para vencer e sabendo da dificuldade que vai ser, mas a gente vai bem confiante na vitória mesmo. Vai ser um jogo difícil para o Santos. O Montijo faz muita falta, é o principal jogador depois da saída do Neymar. Porque não dá para entender essa história de jogar a cada 48 horas. Eu pensei que isso tivesse ficado para trás. Mas isso era de 20 anos atrás. Mas como a gente tem na direção do futebol brasileiro, que é de mais anacrônico, dá para entender porque que você tem jogo a cada 48 horas. Ridículo, inaceitável o que acontece no país. 17ª colocada no Brasileirão, com apenas 4 vitórias em 19 jogos, a Portuguesa quer esquecer a desastrosa arbitragem na derrota por 3-2 para o Grêmio no domingo e acabar com uma sequência negativa que vem tirando pontos preciosos na classificação. A reportagem é de Luiz Henrique Gurião. Tomar gols nos acréscimos, a Luz até estava se acostumando. Em 6 jogos, 6 gols após os 45 minutos do segundo tempo. Para rememorar, Náutico de 2-1 para 2-2 aos 47 do segundo tempo. Teve ainda o Atlético do Paraná de 2-2 para 3-2 também aos 47. Aí foi empate com o Criciúma aos 47, vitória da Bahia 1-1, mas com um gol aos 43. Isso aí foi para amenizar. Sem esquecer o Curitiba aos 49,5. Mais uma derrota da Lusa. Bom, são 8 pontos fora da contabilidade. Na 17ª posição na tabela, hoje a Lusa estaria na 7ª posição a 7 pontos do G4. E para piorar a vida da Lusa, o apito que nunca joga a favor, mais uma vez atrapalha. Mas vamos voltar no tempo. 1973, decisão do Campeonato Paulista. Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, superlotado. Árbitro Armando Barques, tido na oportunidade como o melhor apitador do Brasil, erra na contagem de pênaltis. Decreta o Santos campeão. Mas nos vestiários é que a Lusa comemora a divisão do título. Foi sem graça, mas ela ficou com 50% do Campeonato Paulista na mão. Depois disso, veio o argentino Castrilli e, por último, Jailson. Aos 37 minutos do segundo tempo, Arena Grêmio Porto Alegre. Lusa sai dos 2-0 contra, busca o empate, mas o árbitro Jailson Macedo Freitas, baiano, aspirante à FIFA, viu este pênalti de Rogério em Kleber Gladiador. Claro, confusão, muita confusão
e mais uma derrota. A 8ª no Brasileirão. Indignação, preocupação. A indignação pela Portuguesa sempre ser prejudicada no apito. E a preocupação que nós não estamos conseguindo sair da zona de rebaixamento, mesmo jogando bem, já tendo condição disso. Além de tudo, ele tira 2 atletas nossos para o próximo jogo, de quarta-feira contra o Vasco. Isso já aconteceu no último jogo em Curitiba. Coincidentemente também o árbitro baiano, né? Ele deu o jogo até 50 minutos, tomamos o gol de empate aos 49 do segundo tempo do Bill, totalmente impedido. E naquele dia também amarelou nosso time inteiro, ficamos sem 7 atletas para jogar contra o Botafogo do Rio no Canindé. Realmente o pessoal abusa um pouco da Portuguesa nesse critério de arbitragem, né? Eu não entendo por que isso, eu acho que isso tem que parar, a mídia em geral, eu acho que a CBF, Federação Paulista, tem que tomar uma atitude porque o limite está chegando. E cheio de desfalques, o técnico Tite tem vários problemas para definir o Corinthians, que vai jogar contra o Botafogo amanhã no Maracanã. As informações do Timão com Osmar Garrafa. Modificado. Assim está o Corinthians para a estreia no segundo turno do Campeonato Brasileiro amanhã contra o Botafogo no Maracanã. Ainda sem contar com força máxima, o técnico Tite realizou algumas alterações na equipe no trabalho desta tarde. Ibson foi sacado do time titular. Com isso, Edenilson foi para o meio-campo, com Alessandro entrando na lateral direita. Para o lugar de Ralf, que está suspenso, Maldonado ganha mais uma oportunidade de começar jogando entre os titulares. Sem Fábio Santos contundido, Igor está mantido na esquerda. Douglas e Emerson retornaram de suspensão e estão confirmados na equipe. Hoje à tarde, Danilo Fernandes treinou entre os titulares. E o goleiro Cássio, se recuperando de lesão, ainda era dúvida, pelo menos até o final deste treinamento. E para amanhã, o técnico Tite pode ganhar 2 reforços para o banco de reservas. O treinador corintiano aguarda as voltas de Paulo Guerreiro e também Alexandre Pato. Um está com a seleção peruana e outro com a seleção brasileira. A ideia da diretoria é que ambos cheguem amanhã e viajem direto para o Rio de Janeiro. O Corinthians provável para enfrentar o Botafogo e estrear no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com Danilo Fernandes no gol, Alessandro pela lateral direita, na zaga Gil, Paulo André e também o Igor pela esquerda, no meio-campo Maldonado, Edenilson, Douglas e Danilo, no ataque Romarinho e Emerson. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E o Osmar Garrafa, que não quebrou o dedo, pensei que tinha quebrado o dedo, né? Ontem, depois da expulsão dele do Ronaldo Giovanelli no jogo, ele confirmou agora, dizendo que o Cássio vai ser o titular contra o Botafogo. Menos mal, né, Celso? O Cássio, o Danilo até que não foi mal, mas o Cássio é o principal goleiro, é o goleiro titular, enfim. Os jogadores já estão acostumados com o Cássio. E o Cássio, apesar de... Eu disse aqui no programa hoje que ele não estava vivendo a mesma forma do ano passado. Ainda assim, é um jogador importante, é referência. E aí fica a expectativa também, de repente, para ter lá o Pato no banco de reservas, tá? O Guerreiro. Tudo isso poderia ser evitado, Chico, se houver seriedade no futebol brasileiro. Eu disse aqui na semana passada também, se você pegar qualquer campeonato europeu e olhar a rodada, não tivemos jogos no final de semana, justamente por ser data FIFA. Aqui não bastasse você ter jogo, quando tem jogo da seleção, ainda você tem jogo a cada 48 horas. Aí fica difícil para qualquer técnico trabalhar. E outra coisa, só para comentar, o Edmilson vai se fixando na posição do Paulinho, hein? Ele é o cara que mais se aproxima do que o Paulinho fazia. É bom que o Tite acorde e deixe o cara lá no meio campo, que vai ficar melhor. Voltamos a falar do São Paulo, que já teve Muricy Ramalho comandando o treino dessa tarde do CCT da Barra Funda. As informações do Tricolor com o repórter Jonas Campos. Ele mal chegou e já começou a fazer aquilo que mais gosta: trabalhar. Algumas horas depois de ser oficialmente apresentado, o técnico Muricy Ramalho reuniu os jogadores e teve um primeiro contato com o atual elenco são paulino. Depois, o treinador não perdeu tempo e comandou um treinamento de olho no jogo da próxima quinta-feira contra a Ponte Preta, no Morumbi. E no primeiro treino da nova era Muricy, os jogadores fizeram um aquecimento com bola, ainda sem a presença do novo técnico. Depois, Muricy reuniu alguns jogadores
e esboçou uma equipe titular já com algumas mudanças em relação ao time que venha sendo escalado por Paulo Autuori. Na primeira experiência, o que se pôde ver foi uma equipe com Rogério, Rodrigo Caio na lateral direita, Paulo Miranda e Antônio Carlos no miolo de zaga e Reinaldo na esquerda. Meio-campo com Maicon, Denilson, Ganso e Lucas Evangelista e Aloísio e Luiz Fabiano na linha de frente. Depois, Wellington ainda entrou na vaga de Lucas Evangelista em um esquema com 3 atacantes. Tudo sob os olhares atentos do novo professor, que acompanhou o treino da beirada do campo. São os primeiros passos de mais uma passagem do velho e conhecido Muricy Ramalho, que corre contra o tempo para salvar o São Paulo. E ele não deve ter grandes problemas de adaptação, conhece o São Paulo, os bastidores, tem acompanhado o São Paulo, até porque o Muricy é meio que São Paulino de coração, conhece o Milton Cruz, pode passar todos os detalhes que ele eventualmente não saiba. Enfim, não acredito em nenhum problema de adaptação, não. Deve fazer um bom trabalho logo de cara o Muricy. E a Chapecoense? Chapecoense perdeu o jogo hoje para o Oeste de Itápolis e o Palmeiras pode disparar na Série B. Muito bem, parabéns ao Palmeiras. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Muricy Ramalho vai salvar o São Paulo? Sim ou não? Não, 60%. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta a se ver amanhã, meio-dia, no Super Esporte. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Grande abraço. Gazeta Esportiva.